Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada na primeira epístola do apóstolo Pedro. Nós vamos ler no primeiro capítulo, os versículos 13 a 25 e ainda os versículos 1 e 2 do capítulo de número 2. Glória seja dada ao nome do Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor. Aleluia. Eu sei que os que tiveram a oportunidade, o privilégio de dobrar os joelhos e falar com o Senhor esta noite, sentiram a alegria e o aconchego da presença dEle em nosso meio. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Aos que estão através do rádio, se você tiver uma Bíblia, vamos juntos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Esta a palavra de Deus que nós temos a oportunidade de lermos nesta hora, e que por si só
fala claramente ao coração de cada um dos que estamos aqui, bem como ao coração daqueles que estão à distância. Meus queridos irmãos, o Senhor tem colocado em meu coração algo que eu quero compartilhar convosco esta noite. E eu creio que Deus, mais uma vez, irá falar comigo e com você esta noite. Quando lia, quando meditava, quando preparava alguma coisa, o Senhor ministrava ao meu coração a necessidade e a responsabilidade que devo ter para com Ele em obedecer e buscar a santificação. Portanto, nesta noite eu gostaria, ou eu quero falar com os meus irmãos, segundo o que Deus coloca em meu coração, sobre obediência e santificação. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, quando deparamos com o que Pedro escreve aos irmãos, à igreja do Senhor, ele traz aqui um assunto que nós devemos observar e tirar para nós aqui de cara, já no versículo de número 14, quando ele enfatiza a necessidade de que, como filhos obedientes, nós devemos fazer o quê? Não conformar com as concupiscências que antes havia no tempo da nossa ignorância, mas a partir do momento em que conhecemos a Cristo, devemos desenvolver em nós a capacidade de cumprir um princípio estabelecido pela palavra de Deus, que é o princípio da obediência. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, os exemplos que ela nos traz, o que ela nos traz de orientação, nós vamos ver a mão de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação da vontade de Deus sobre a vida daqueles que escolheram o caminho da obediência. Mas ao contrário destes, nós vamos ver também a mão de Deus contra, a mão de Deus pesando sobre aqueles que resolveram deixar a prática da obediência e caminhar pelo caminho da desobediência. Portanto, é importante frisarmos nesta noite que a santificação é algo que deve fazer parte da vida do crente a partir do momento em que ele recebe ao Senhor como Senhor e Salvador de sua vida. Mas para que ele atinja, para que ele alcance, para que ele busque a santificação, é necessário que ele pratique o princípio da obediência. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele deixa bem claro, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Versículo 15: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto, versículo 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santidade faz parte da natureza do Senhor. A santidade faz parte dos atributos de Deus. A santidade faz parte da essência do Deus Criador dos céus e da terra e de Jesus Cristo nosso Senhor,
Senhor e Salvador. Portanto, no conselho que o apóstolo dá, ele nos convoca a sermos como filhos obedientes. E eu quero nesta hora dizer aos irmãos, para entendermos um pouquinho do que é obediência, do que é observar, ouvir e atender o que o Senhor determina pela sua palavra, trazendo para a nossa vida comum, para o nosso viver diário. Vamos exemplificar aqui, quando um pai, por exemplo, manda um filho, uma criança, um adolescente, comprar um sorvete, por exemplo, ele vai, às vezes correndo, cantarolando e até depressa, porque sorvete é algo que ele gosta, é algo que ele aprecia. Então é fácil obedecer numa circunstância como esta. Mas será que poderíamos tomar isto como exemplo da obediência? Não, eu creio que não, porque fazer algo que me dá prazer, fazer algo que me anima, que me deixa, como diz alguns, para cima, antenado, ligado, seria muito fácil. Mas o que o apóstolo nos orienta pela palavra de Deus é que nós, que recebemos a Cristo e vivemos nele, devemos viver a partir de então como filhos obedientes, buscando o quê? Não olhar, não viver, não fazer mais nada daquilo que outrora fazíamos e que desagradava a Deus, aquilo que era concupiscências, que trazia separação entre mim e o meu Deus. Então eu devo buscar evitar tudo isso, buscar a santificação, é evitar o pecado. Buscar a santificação é crucificar a carne. Buscar a santificação é renunciar a si mesmo. Buscar a santificação, ser obediente nesse sentido, implica em negar a si mesmo, deixar de fazer o que eu quero, deixar de fazer o que eu gosto de fazer, para tomar a minha cruz e seguir a Jesus e caminhar em direção aos céus, porque assim eu serei um filho obediente. É fácil obedecer quando a ordem que nos é dada nos enche de prazer. Quem gosta de cantar, é fácil obedecer quando alguém diz você precisa cantar. Mas eu quero ver o grau da minha obediência, o grau da obediência do meu querido irmão, do meu querido companheiro de ministério. É quando Deus, é quando a palavra nos exorta a fazer algo que vai cortar na própria carne, que vai doer, que vai fazer sangrar. Mas eu quero te dizer, vale a pena ser obediente, porque no final terás a coroa da vida que o Senhor preparou para os seus. Bendito é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Vamos ver uma ordem que não foi fácil de obedecer. Deus chama o profeta e lhe dá uma determinação, lhe dá uma ordem. E Jonas agora, ele não consegue fazer aquilo que o Senhor lhe determina. Diz os versículos 1, 2 e 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade, a sua malícia subiu até a mim. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis,
pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, como eu disse anteriormente, é muito fácil cumprir uma ordem quando aquilo me vai de encontro ao meu desejo, aquilo que eu gosto. Mas a ordem de Deus ao profeta era para que ele fosse a Nínive. Jonas conhecia a natureza daquele povo, Jonas conhecia a maldade daquele povo, Jonas conhecia a crueldade dos ninivitas. Mas ele, quando ouviu a voz de Deus, não hesitou em tomar um rumo ignorado, em tomar um caminho diferente do que Deus lhe havia determinado. Mas nesta noite o Senhor nos faz congregar e brada ao meu e ao seu coração que nós devemos ser diferentes, nós devemos estar como filhos obedientes, buscando a santificação. Bendito é o nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Aleluia, glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. É muito fácil olharmos e às vezes tomar decisões quando aquilo nos agrada. E eu posso dizer para os irmãos nesta noite de algumas decisões ou de algumas experiências que nós já podemos acompanhar e viver, porque fazer a vontade de Deus implica muitas das vezes em abandonar algo que você projetou e pensou durante muito tempo. Mas o Senhor ainda continua conhecendo o que é melhor para você. O Senhor ainda continua sabendo o que é melhor para a igreja de Deus. O Senhor continua ainda entendendo qual é o melhor caminho para que eu e você possamos passar para fazer a vontade dEle e agradá-lo como Senhor de nossas vidas. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Muitas das vezes nós chegamos diante do obreiro de Deus, do nosso pastor, querendo um aconselhamento, ouvir uma opinião, e esperamos, quando temos convicção de que estamos determinados a ouvir a voz, a orientação de Deus e a obedecer, que nós vamos ouvir tal coisa. Mas sabe uma coisa? Na maioria das vezes, quando nós chegamos a pedir, nós já tomamos a decisão no nosso coração, nós já decidimos o que queremos, e o que nós estamos buscando, na realidade não é uma orientação, não é mais um aconselhamento. O que eu estou buscando é alguma coisa que venha endossar o que eu estou tomando de decisão. E na maioria das vezes, quando ouvimos uma resposta ao contrário, eu digo para você, meu querido irmão, saímos murmurando, entristecidos, saímos procurando ou achando e reclamando e dizendo: está sem visão, isso não é de Deus. Mas eu te digo, se você confiar, Deus ainda tem homens aqui na terra que Ele levantou para orientar o seu povo, para orientar a sua igreja. E se você ouvir, será bem sucedido. Ore, clame, jejue, busque ao Senhor e ouça o que Deus te fala nesta noite, pois Deus tem coisas grandiosas
mas você precisa aprender a ouvir a voz de Deus e a obedecer como filhos obedientes. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Comigo mesmo aconteceu algo e eu recebi uma proposta muito boa. Eu já tinha falado com o pastor Nelson algumas vezes. E eu creio que de tanto eu falar, porque eu achava que era algo que Deus estava abrindo. E um dia ele disse para mim assim: Roberto, eu acho que Deus suporta ainda um pouco. Mas, irmãos, a vontade de Deus e a misericórdia dele é grande na nossa vida. E quando você resolve ouvir Deus falando com você, está disposto a sentir a voz de Deus e a obedecer, o Senhor dá um jeito para cuidar de você e te ajudar a não sofrer mais. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E eu me lembro como hoje saí com um pensamento de dar a resposta positiva para a empresa, para o patrão, pois eu estava sendo convidado para assumir a vice-presidência da empresa. Precisava mudar daqui, mas o Senhor não estava no negócio. E eu fiquei um pouco, confesso aos irmãos, meio chateado, porque eu tinha planejado tudo já. E a minha vontade era ir ficar 2 anos e voltar. Eu até fiz essa proposta para o pastor Nelson. Mas Deus continua no controle da igreja, da minha vida, da sua vida. E nós devemos aprender a obedecer ao Senhor. Quando fui para uma viagem, antes de ir dar a resposta, estava hospedado em um hotel e comecei a passar mal. Passei a noite no hospital, dei um jeito de vir embora. Passei por uma cirurgia e Deus me colocou em casa 32 dias para tratar comigo e falar o que Ele esperava de mim. Foi dolorido, foi doloroso, mas eu agradeço a misericórdia de Deus que não me deixou tomar uma decisão que iria fazer comigo o que fez com Jonas. E nesta noite o Senhor está nos alertando mais uma vez. Passou-se o tempo, Deus continuou me abençoando, continuei na empresa. E um dia eu cheguei no gabinete do pastor Nelson tão animado, várias conquistas. E Deus usou o pastor aquele dia para falar algo que eu precisava ouvir. E quando eu, empolgado, contando alguma coisa para ele, ele olhou para mim assim, dentro dos meus olhos, e disse: Roberto, o diabo tem muito mais para dar. Imagine, irmãos, a paulada que foi ouvir aquilo na empolgação que eu estava. Mas eu não tenho dúvida de que o Senhor usou ele para falar comigo e para que eu entendesse de uma vez por todas que a misericórdia dele sobre a minha vida é que fazia com que ele estivesse me dando mais uma oportunidade de entender que eu precisava ser como um filho obediente. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. E estar, irmãos, observando o que a Bíblia nos ensina, fazendo aquilo que nos agrada, é muito bom, mas é posto à prova a nossa obediência quando o Senhor nos chama para algo que precisamos renunciar, que precisamos abrir mão daquilo que nos agrada, que nos dá status, que nos faz convencido, que nos mostra, que nos enche o nosso ego. E os irmãos conhecem um pouco da história, eu não preciso ficar aqui repetindo, mas eu louvo
louvo a Deus que por infinita misericórdia me ajudou a entender a sua voz, e eu estou trabalhando, meus irmãos. Sou cheio de falhas, sou cheio de defeitos, mas se o Senhor me escolheu, eu quero dar o melhor que posso para agradar a Ele, para louvar a Ele e para exaltar o nome dEle. E o melhor que eu devo fazer é ser obediente à palavra de Deus, é buscar a santificação, é buscar renunciar aquilo que não agrada a Deus e viver uma vida que caminhe para o céu, pois assim o Senhor irá nos recompensar um dia. Bendito é o nome do Senhor. A obediência traz bênção na vida do filho, assim como a desobediência traz consequências trágicas para o que a pratica. O conselho do apóstolo é que, como filhos obedientes, devemos buscar uma vida de santificação. E ele fala como filhos. Isso aqui me chama a atenção em algo. Os nossos adolescentes cantaram um hino domingo que falou algo sobre DNA. E os irmãos sabem que era uma expressão que não era muito conhecida, mas devido a algumas situações que acontecem no Brasil, hoje todo mundo sabe o que é DNA. E o fato é que um fio de cabelo, um pouco de saliva, uma amostra de sangue, um pedacinho da pele de um filho e de um pai, dá para determinar que este é filho daquele, porque ele tem o DNA semelhante, igual. Como filho de Deus, nós devemos, como alguns cantam, que temos o DNA do Senhor. Precisamos então, como diz a palavra, buscar a santificação, porque o nosso Pai é santo, Ele é santo. Então nós, como filhos, devemos buscar ser santos como Ele é santo. Bendito é o nome do Senhor, bendito é aquele que vive para sempre. Quem obedece, vive. Quem não obedece, morre. Honrar pai e mãe, como diz a palavra de Deus, e que é o primeiro mandamento com promessa, implica em ser filho obediente, porque o filho obediente honra o seu pai. E a Bíblia diz que aquele que cumpre isto vive muito sobre a terra. Então vamos procurar viver uma vida de obediência. Glória a Deus. O filho obediente tem privilégios com o pai, tem promessas de bênção sobre sua vida. E a nação de Israel, tendo o Senhor como pai, Jeová, o pai da nação, o Senhor os tira do Egito, e o Senhor faz promessa àquele povo, se eles obedecerem. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 ao versículo de número 6, para nós entendermos um pouquinho sobre a importância da obediência, a importância de atentarmos para os mandamentos do Senhor, a importância de observarmos o que Ele nos diz pela sua palavra. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus, versículo 1: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo de número 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo de número 3: bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Versículo 4: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as
crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esta promessa, estas bem-aventuranças, era claro, o texto não deixa dúvida, para aqueles que obedecessem, que ouvissem a voz de Deus e tivessem o cuidado de guardar, de obedecer os mandamentos do Senhor. A estes o Senhor os abençoaria, a estes seriam benditos na cidade, no campo, seria bendito em casa, na família, seria bendito nas suas criações, nos seus negócios, seriam benditos em tudo. Vale a pena obedecer. E eu não estou aqui dizendo ao meu amado irmão nesta noite, pregando contra o que eu já mesmo disse aqui e o que cremos. Não estou aqui dizendo que nós não temos luta, não temos problemas. Se obedecermos a palavra de Deus, a luta vence, a peleja vem, mas tem uma coisa: o Senhor caminha conosco. Quando nós obedecemos os mandamentos dele, ele caminha conosco. Vai para a cova de leão, vai, Daniel, mas lá o Senhor está com ele. Vai para a fornalha, vai, Sadraque, Mesaque, Abednego, mas lá na fornalha está o quarto homem com ele. Por quê? Porque eram homens que obedeciam à voz do seu Senhor. Eram homens que temiam a Deus e que buscavam viver uma vida em obediência aos estatutos do Senhor, seu Deus. Meus queridos irmãos, mas também nós temos na Bíblia Sagrada a convicção que aqueles filhos ou os filhos que não obedecem, eles têm promessas também. Os desobedientes também têm promessa, mas a promessa de um resultado contrário à do obediente. Se você seguir um pouquinho mais adiante, aí no mesmo capítulo 28, você vai encontrar aí os versículos 15 a 19, aonde o Senhor fala sobre o que aconteceria com aqueles que não obedecessem a sua palavra, o que estavam ouvindo naquele dia. Diz assim o versículo de número 15: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. 16: maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, maldita a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Então eu te digo, a melhor caminho, a melhor coisa é andarmos como filhos obedientes, buscando a santificação, buscando agradar a Deus, buscando a viver uma vida em comunhão com o Senhor, pois só assim nós seremos benditos naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito é o Deus, Senhor de nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. O apóstolo deixa claro a necessidade da obediência às ordenanças de Deus, para que possamos viver uma vida de santificação. Afinal, o nosso Deus é santo e exige santidade. Aleluia. Uma vida de santificação implica em uma constante busca em estarmos separados do pecado.
pois o pecado macula, o pecado mancha, o pecado estraga, o pecado danifica, o pecado rouba a paz, o pecado rouba a comunhão, o pecado tira a liberdade, mas o Senhor continua dizendo que Ele, o inimigo, o adversário, Ele veio roubar, matar, destruir, mas quando eu e você vivemos como filhos obedientes, procurando não voltar àquilo que praticávamos, Ele não tem poder sobre nossas vidas, porque em nós está o Espírito do Senhor, que nos guarda, que nos protege, que nos anima. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, precisamos observar isso. Jesus disse que Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. O que quer dizer isso, pastor? Estar em Cristo, eu tenho liberdade. Estar em Cristo, eu tenho paz. Estar em Cristo, eu tenho comunhão. Eu tenho vida em abundância. Bendito é o nome do Senhor. Não resta-nos outra opção. Se queremos os céus, é necessário buscarmos uma vida de santificação. Eu quero dizer a todos que estão me ouvindo nesta noite, aqui no templo e também no rádio, em casa, aonde você estiver, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 14. Não temos outra alternativa, não temos outra opção. Olha o que nos diz o escritor aos Hebreus. Leamos juntos aqui. Os que encontraram aqui no templo podem dizer amém? Vamos ler juntos então. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos repetir para ficar bem bonito. 1, 2 e 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que isto quer dizer, pastor? O que isto quer nos dizer está explícito e claro, meu amado irmão. Sem santificação, sem uma vida pura, sem uma vida que procura afastar-se do pecado, não será possível estar na presença do Senhor. Não será possível participar do arrebatamento da igreja. Mas hoje o Senhor nos traz aqui e nos anima pela sua palavra, dizendo: sejais como filhos obedientes, buscando a santificação, para que vocês possam ver cumprindo em vossas vidas o que eu vos prometi, que eu fui preparar lugar e venho vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bendito é o nome do Senhor. Paulo, escrevendo a primeira carta aos irmãos tessalonicenses, ele diz no capítulo 4 e o versículo de número 3: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. E Paulo continua dando alguns conselhos mas a vontade de Deus é que nós nos abstenhamos de tudo que não agrada a Ele. A vontade de Deus é a nossa santificação. Bendito é o nome do Senhor. Paulo, ainda escrevendo aos Tessalonicenses, no mesmo capítulo, versículo 7, ele diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Bendito é o nome do Senhor. Ele ainda escrevendo aos Romanos, capítulo 6 e o versículo 22, ele diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É com santificação que chegaremos no céu, é buscando uma vida de santificação que nós alcançaremos a promessa de morar no céu de glória. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Paulo ainda, na primeira carta que escreve aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 10 e 11, nós podemos ver ele dizendo algo a respeito disso. E diz assim o apóstolo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em que? Em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Por isso o crente deve buscar a comunhão, o crente deve buscar esta vida de santificação, porque quando nós aceitamos a Cristo, aquela vida de pecado deve ter ficado para trás, e nós caminharmos agora, tendo sido lavado, tendo sido santificado, tendo sido justificado em nome de Jesus, pelo Espírito do nosso Deus, aleluia. E você pode dizer: mas como fazer isso? É uma luta constante, é uma luta sem fim. E eu digo para você nesta noite: você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda, cada um de nós precisamos de ajuda. Não é possível vencer sozinho, mas só não tem ajuda quem não pede. Se você clamar, se você interceder, se você suplicar, Ele é fiel e justo para responder o teu clamor e atender o teu pedido. Principalmente se você clamar a Ele dizendo com um coração sincero: Senhor, me ajude, eu quero santificar a minha vida, eu quero te servir melhor, eu quero viver sem pecar contra ti, eu quero, Senhor, estar mais próximo de ti. Tenha certeza que Ele te ajuda ainda hoje, Ele te ajuda ainda hoje. J. Neto canta um hino que diz: não tente sozinho, você não vai conseguir. E ele diz no poema que escreve: eu tentei sozinho e quase me acabei, mas com Jesus, queridos, quando você convida Jesus para te ajudar, Ele te toma pela mão e caminha com você, e você pode ouvir a voz dele dizendo: eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, Ramanai, Recandaraba, Surecandaramanai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sozinho jamais conseguiremos, mas temos um que está intercedendo em por nossa santificação. E se nós o buscarmos, se nós buscarmos a sua ajuda, Ele nos dará a ajuda necessária. Aleluia. Aleluia, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17. Jesus sempre se preocupou conosco, se preocupou com os discípulos, e orou ao Pai, e pediu ao Pai, e clamou ao Pai, que os ajudasse, que os santificasse, porque o Senhor sabia que não era fácil, mas Ele pediu, não foi só pelos discípulos, anima-te, ó crente, Ele pediu também, pelo Roberto, Ele pediu
pediu por você, pelo João, pela Maria, pelo Antônio, Ele pediu por nós também, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 15, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. E o versículo 17, olha o que o Senhor diz. Santifica-os na tua verdade. Ele se preocupou em pedir ao Pai que santificasse os discípulos. Ele se preocupou em rogar ao Pai que santificasse a mim e a você. Não vamos desperdiçar a ajuda que vem do céu, pois só assim nós venceremos para a glória de Deus. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Bendito é o nome do Senhor. Ele pediu ao Pai que santificasse os discípulos. Mas a santificação, queridos, fica bem claro, a santificação ela vem pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos molda, a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos prepara, nos limpa, nos purifica e nos aperfeiçoa em Cristo para a santificação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Versículo 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Versículo 20, e não rogo somente por esses, pelos discípulos que Jesus orava. Olha o amor dele por mim e por você. Ele está ainda intercedendo por nós, queridos. Você e eu que às vezes deixamos de estar aos pés dele, mas quando nós estamos aos pés dele, clamando, ele nos ouve, ele nos ouve, ele nos ouve, aleluia. E não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também por todos, ou por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ele estava orando por mim, ele estava orando por você, ele estava orando por nós, que aqui no século 21, em 2015, estaríamos crendo nele, recebendo ele como Senhor. Ele pediu ao Pai que santificasse as nossas vidas. Aleluia. Como viver uma vida de santificação? Vamos pedir a Ele. Ele orou, intercedeu e Ele está interessado em nos ajudar a ser santos em Sua presença. Agora, irmãos, existe uma luta constante. A carne tende ao pecado, a carne tende aos prazeres, e isso tudo afasta o crente da santificação. Mas não esqueçamos do conselho: como filhos obedientes, não vamos voltar às concupiscências que outrora praticávamos, mas vamos buscar a santificação, porque sem ela nós não veremos ao Senhor. 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 18, olha o que Paulo diz a Timóteo. Irmãos, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Com Ele a gente vence, com Ele nós conseguimos melhorar no processo de santificação. Bendito é o nome do Senhor. Paulo escreve a Timóteo e diz: e o Senhor me livrará de toda má obra
e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Quem guardava Paulo tinha consciência disto, era o Senhor. Ele nos guarda, Ele quer produzir em nós uma vida de santificação, uma vida que agrade a Ele, uma vida que louve o seu nome, uma vida que possa dar resultado neste mundo tão mau e cheio de pecado. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 22 da leitura que fizemos, está escrito: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Assim nós podemos vencer, esperando, buscando de Cristo e observando a palavra dele. E nós lemos, você leu comigo, que a palavra dele permanece para sempre. A palavra dele, ela não tem fim. Glória a Deus pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E o Senhor fala que toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas as palavras do Senhor, estas não caem, estas não secam, estas permanecem para todo sempre. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por mais belo, por mais inteligente, por mais benéfico possa ser ou achar o homem que é os seus projetos, é como a erva, tem o tempo determinado, vai murchar e vai secar, mas a Bíblia continua dizendo a mim e a você: as palavras do Senhor permanecem para sempre, permanece para sempre, permanece para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. E Pedro continua falando desta palavra que foi evangelizada entre os irmãos, e ele diz: deixando pois toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações. Isso é coisa do passado, isso afasta de Deus, isso traz maldição sobre nossas vidas, mas a santificação nos afasta de tudo isso. E ele diz, ainda dando um conselho: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo, para que por ele vocês possam ser santificados a cada dia. E aqui fala de leite, que é o primeiro alimento que a criança recebe de sua mãe, que tem todos os nutrientes necessários para que ele cresça, desenvolva e se fortaleça. A palavra de Deus, a palavra de Deus é o leite racional que deve ser ofertado a cada um de nós de forma genuína, como ela é a palavra de Deus, não falsificado, porque qualquer leite contaminado, falsificado, faz mal à saúde. Mas o leite original, o leite puro, a palavra pura, ela nos vivifica, ela nos anima, ela nos conduz ao céu. Que Deus nos abençoe, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nossas vidas, que nós possamos estar como filhos obedientes, buscando, procurando a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Deus abençoe a todos.